Mas aí o Hilário perguntou, e na hipótese de surgirem elementos arraigados ao mal numa formação de cooperador do bem? Ou seja, alguém mascarado, dizendo que é bom, mas não é bom. De posse da ficha psicoscópica, os instrutores espirituais providenciar-lhe-ão a expulsão se alguém tiver em desequilíbrio. Entrar no grupo mediúnico, o psicoscópico identificar que ela não está equilibrada para aquele grupo. Ele será dali expulso. O Aulo explicou que não vai ser preciso expulsar ele dali. Se a maioria do grupo permanece empenhada na extensão do bem, a minoria encarcerada no mal distancia do conjunto pouco a pouco por ausência de afinidade. Então não precisa nem ser expulso, eles mesmos se expulsam, porque não há afinidade. Quem está num grupo mediúnico equilibrado e é desequilibrado, com o tempo ele se afasta, porque não há essa retroalimentação. Mas, alegou o Aulus, que acontece, por exemplo, numa instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio, induzindo-nos a reconhecer que a virtude aí não passa de bandeira fictícia, acobertando a ignorância e a perversidade. Então, neste caso, dispensamos qualquer regime de perseguição ou denúncia, nós não vamos perseguir ninguém, nem denunciar ninguém, encarrega-se a própria vida de colocar-nos no lugar que nos compete. E ainda explicou o seguinte, os anjos, ou os ministros da eterna sabedoria, entregam-nos com segurança às forjas renovadoras do tempo e da provação. Sabe-se atualmente, aqui na Terra, que 1 grama de rádio perde a metade do seu peso em 16 séculos e que um ciclotron, trabalhando com projéteis atômicos acelerados a milhões de elétrons-volts, realiza a transmutação de elementos químicos imediatamente. A evolução ela é lenta, ela é vagarosa nos milênios, ou o choque brusco do sofrimento alteram-nos o panorama mental, aprimorando-lhes os valores. Essas notas arrastavam-nos a uma divagação noutros campos. E o Aulus disse o seguinte, toda conversação nobre é instrutiva, mas agora vamos fazer o nosso trabalho, nós estamos já desviando do assunto. Vamos fazer o que temos que ser feito. O êxito não exonera a nossa atenção. E se cairmos numa digressão acerca de química, o horário não nos desculpará. Nós temos um horário a cumprir lá no grupo mediúnico. Aí o Hilário diz o seguinte, o psicoscópio, só por si, dá margem a preciosas reflexões. Imaginemos uma sociedade humana que pudesse retratar a vida interior dos seus membros. Isso economizaria grandes cotas de tempo na solução de inúmeros problemas psicológicos. Sim, disse o Aulus, concordo com você, Hilário. O futuro reserva prodígios ao senso do homem comum. Pois bem, havíamos, porém, alcançado o portão de espaçoso edifício, chegaram ao centro espírita nesse momento. Aí o Aulus explicou, esta aqui é a casa espírita, onde nós encontraremos o nosso ponto básico de experiência e de observação. Entraram, viram o salão, né, para as palestras públicas e o espaço do trabalho mediúnico em outro local, mais dentro do centro. Passado alguns instantes, penetramos um acanhado aposento, onde se congregava reduzida assembleia em silenciosa concentração mental. Nossos companheiros, disse o Aulus, fazem um serviço de harmonização preparatória para o trabalho de hoje. 15 minutos de prece, quando não sejam de palestra ou leituras com elevadas bases morais. Sabem eles que não devem abordar o mundo espiritual sem uma atitude nobre, digna, que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes
e, por esse motivo mesmo, não comparecem aqui sem trazer ao campo que lhes é invisível as sementes do melhor que possuem. Espíritos se demoravam em orações, compelindo-nos a entranhado recolhimento. Aulos armou o psicoscópio naquele momento e, depois de ligeira análise, recomendou-nos também a observação do psicoscópio. O André Luiz, quando chegou a vez dele, ficou assombrado. Sem necessidade de esforço mental nenhum, ele notou que todas as expressões de matéria física assumiam diferentes aspectos, destacando-se a matéria do mundo espiritual. Teto, parede, objetos de uso corriqueiro, revelavam-se formados de corrente de forças a emitirem uma claridade muito embaciada. André Luiz, então, deteve-se na contemplação dos médiuns, que agora pareciam mais estreitamente associados entre si, pelo vasto círculo radiantes que lhes nimbavam as cabeças de o que ele chama opalino esplendor. E o André Luiz disse que estava com a impressão de fixar em torno do apagado bloco de massa semi-obscura, a que se reduzira a mesa, uma coroa de luz solar formada por 10 pontos característicos, salientando-se, no centro de cada um deles, o semblante espiritual dos amigos em oração. Então, é um aparelho que só capta as vibrações mentais. Uma mesa, uma porta, uma parede, elas se apresentam de forma embaciada. É como um raio-x. O raio-x ele não resiste à carne, com o osso, né?